Olá, o tema de hoje é Big Data e bancos de dados não relacionais. Eu sou o professor Cássio e vou trabalhar esse tema com você agora. Para começar, eu queria te apresentar os motivos que levaram ao surgimento de Big Data. Bom, primeiramente, sempre são questões empresariais, né, que movem o mundo, a economia move o mundo, né? Então, foram necessidades empresariais que levaram ao surgimento de Big Data. Então, as empresas elas buscavam uma solução, né, se tratando do imenso volume de dados que elas estão apresentando cada vez mais. Então, esses dados, né, que antes eram poucos, agora com o advindo da internet, com o avanço da web, com a utilização da web cada vez mais constante, esse crescimento aumentou. Então, existe um imenso volume de dados, dados grandes, né? Por isso o termo Big Data. Então, são dados grandes, advindo de diferentes, né, e variadas fontes, como, por exemplo, as mídias sociais, ou seja, dados fragmentados, aleatórios, que têm uma dificuldade em se relacionar justamente por serem aleatórios, ou seja, além de ter um imenso volume de dados, os dados não são estruturados, são dados complexos, e os sistemas tradicionais não dão conta de processar todos esses dados. Então, era necessário algo a mais, ou seja, qual foi a solução? Surgiu-se então Big Data, né? Que é um conceito, uma concepção que vai muito além da tradicional coleta, armazenamento e análise de dados, né? Ela promove o processamento de dados, ela permite esse processamento de dados para gerar informações valiosas, com alto poder empresarial, né, para as organizações. Além disso, como o volume de dados é maior, começam a surgir novas oportunidades de negócio, porque você começa a processar um volume maior de dados, você começa a ter várias ramificações, várias possibilidades que antes não eram visíveis, porque o processamento era limitado a apenas uma quantidade de dados. Agora não, agora praticamente você consegue processar todos os dados. Então, o seu leque de possibilidades ele se expande, né? Além disso, permite visualizações, né, nesse mesmo contexto, permite visualizações alternativas sobre uma situação já existente. Então, as soluções de problemas que geralmente eram resolvidos de uma maneira passam a ser resolvidos de outra forma, muito mais prática, muito mais cômoda e mais rápida, graças a essa disponibilidade de dados e obtenção de informações que antes não se tinha. Ou seja, o uso daquelas planilhas, né, com formatos ali no Excel e tabelas dinâmicas, tornou-se totalmente obsoleto nos dias de hoje. Então, Big Data, né, resumindo, uma definição de Big Data, é uma área de conhecimento destinada a melhorar cada vez mais o processamento e o tratamento desses dados, né, que são desses dados grandes, né, desses imensos volumes de dados que não conseguem ser processados pelos tradicionais sistemas, né? Então, basicamente, isso é Big Data, né? Na verdade, é como se fosse algo assim, ó, igual essa imagem que eu estou te mostrando agora. Big Data é, na verdade, um conjunto de servidores, hardwares, softwares e armazenamento em nuvem, ou seja, como pode ver aqui na imagem, são aqueles grandes servidores e tudo mais. Só que o interessante é que esses grandes servidores, né, e conjuntos ali, como aparece na imagem aqui, não precisam estar dentro do estabelecimento, dentro da empresa ou tudo mais. Ou seja, Big Data para uma empresa, para um usuário, não requer toda essa utilização, todos esses grandes computadores e tudo mais, porque geralmente é tudo feito em nuvem, ou é tudo feito pela internet, pela web. Então, para o usuário, para uma empresa, não há necessidade de aquisição de todos esses implementos tecnológicos, dessa grande infraestrutura tecnológica, o que já facilita ainda mais, né? Porque tem alguns sistemas tradicionais que não, que precisam de computadores com grande poder de processamento, que exigem grandes armazenamentos em HDs, que depois, quando cheios, tem que ficar lá sendo armazenados numa salinha e tudo mais. Então, some com tudo isso. Por isso que é tão mais interessante, tão mais prático lidar com Big Data. Mas o Big Data,
né, a principal vantagem dele é justamente conseguir processar esses dados complexos que os outros sistemas não conseguem. Então, o banco de dados relacionais tradicional não consegue processar todos esses dados, o que na Big Data consegue. Então, essas informações valiosas que passaram a ser adquiridas, né, mudaram empresas e governos, porque assim, os dados referentes aos padrões de vida, né, e padrões ambientais, acesso a dados anteriormente indetectáveis, compreensões de demandas populacionais. Olha que interessante, porque agora você tem muito mais leque, a opinião das pessoas, né, a voz das pessoas, vamos dizer assim, elas podem ser ouvidas agora pelos governos que querem ouvir, porque há essa grande e enorme capacidade de processar vários e enormes dados complexos, ou seja, você consegue ter uma noção do que a população precisa, por exemplo, né? E interações de dados na web. Então, tudo isso são ferramentas e vantagens que vieram com o desenvolvimento de Big Data. Além disso, causou também impactos, né? Impactos significativos, como no caso desta imagem aqui, das ações preditivas, ou seja, Big Data veio para auxiliar as ações preditivas, porque por meio dessa grande análise de dados, você consegue comparar dados atuais com dados antigos e em uma imensa quantidade. Então você consegue ter um comparativo e traçar um perfil, um padrão ambiental capaz, por exemplo, de prever tempestades, né, ou eventos climatológicos devastadores, por exemplo, e tomar as medidas cabíveis. Você consegue também ter uma ideia, né, e identificar, prever a ocorrência de uma pandemia, por exemplo. Então, tudo isso foi favorecido com o uso de Big Data. Outro ponto também bem interessante é a questão da transparência que trouxe, né? Principalmente referente às empresas e aos governos, porque aumentando o acesso de dados, aumentando esse cruzamento de dados, né, foi possível visualizar, então, por exemplo, desvios governamentais ou desvios de empresas. Foi possível também visualizar as necessidades sociais, então houve uma maior transparência, porque hoje em dia tudo é cruzado. Então, o que você faz em algum lugar, né, gera resultados, gera informações em um outro lugar. Então, todo esse conjunto de dados permite deixar as coisas mais claras, saber o que está acontecendo com cada um, né? Além disso, possibilitou essa transparência, né, criar cidades inteligentes que conseguem manter ali e visualizar como está a situação, por exemplo, do trânsito e tomar medidas para facilitar, para melhorar essa questão de trânsito nas cidades, entre muitos outros pontos interessantes. Além disso, trouxe a chamada segmentação precisa da sociedade, ou seja, por meio desse avanço e desse número de dados que você deixa quando entra na rede social, quando navega pela internet, quando compra algum produto, quando pesquisa alguma coisa no mapa, quando entra no seu e-mail, enfim, tudo que você faz na web gera informações, gera dados que são utilizados e que servem e têm a capacidade de segmentar a população ao nível individual. Você consegue identificar todas as características de uma pessoa, por exemplo, de um usuário em especial. Então, é um outro impacto, que é um impacto bom para as empresas, porque você consegue ter uma noção do que aquele usuário precisa e oferecer os produtos, né? E, por um outro lado, não é tão interessante por causa da privacidade pessoal, ou seja, é possível saber todos os lugares que você passou, onde você esteve, então tem todas essas questões éticas aí a serem trabalhadas também. Bom, um outro impacto é nas decisões automatizadas, né? Com esse grande volume de dados, surgiram também os sistemas de informação especialistas, que é aqueles que têm a capacidade de assimilar a expertise humana. E aí consegue tomar, por exemplo,
através de algoritmos específicos, conseguem tomar decisões de maneira automatizada, né? Processa toda essa quantidade de dados e, com base na análise de várias situações, problemas que aconteceram e as decisões que foram tomadas por seres humanos, esses sistemas conseguem assimilar e ver qual o melhor caminho a seguir e tomam a decisão. São casos em que exigem a decisão espontânea, imediata, né, com base num grande processamento de dados em tempo real, que o ser humano não ia conseguir, não tem capacidade para resolver, para decidir dessa forma tão rápida assim. Então, são utilizadas as decisões automáticas. Outro ponto é na questão dos planos de negócios, que mudaram, né? O uso das ações, principalmente o uso das ações preditivas, que você consegue antecipar e prever acontecimentos, isso facilitou os planos de negócio, reestruturou os planos de negócio, principalmente no quesito da otimização de venda cruzada, né? Que é aquele momento onde você compra alguma coisa e aparece um outro produto sendo oferecido. Já que você está comprando X, talvez o Y te interesse, né? Que são aquelas vendas cruzadas. Você compra um produto junto com o outro, né? Análise comportamental também é bem interessante, porque começou a perceber que dentro do mercado, por exemplo, tem muitos clientes que entram, rodam o mercado e não compram nada, ou às vezes compram apenas uma única coisinha. Então, se você estudando o comportamento, né, essa análise comportamental, permite então mudar layouts de supermercados para facilitar e para que o cliente desperdice menos tempo dentro de um supermercado, por exemplo. E também o marketing locacional, ou seja, com base no rastreamento, né, geográfico daquele usuário, é enviado a esse possível consumidor, né, potencial consumidor, informações, sugestões de compras ao redor dele. E como ele já está perto, ele acaba dando uma passada para olhar, enfim, e acaba realizando toda essa venda, o que traz muitos redução de custos, né, com campanhas de marketing. E, claramente, as mudanças empresariais, ou seja, mudou-se as fontes atuais onde eram obtidos os dados, que hoje em dia são fontes baseadas praticamente quase que 100% nas redes sociais, que é onde está o público mesmo, né, os consumidores potenciais. Mudou-se a forma de obtenção desses dados, os treinamentos e capacitações mudaram também, porque agora exige-se um treinamento e capacidade em Big Data, e a infraestrutura de tecnologia de informação também mudou, utilizando-se cada vez mais o armazenamento em nuvem, né, sendo ela privada ou pública. Bom, essas as questões que eu queria te mostrar sobre o Big Data e sobre a necessidade do surgimento de Big Data. Bons estudos para você e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!